dar início à nossa escola bíblica em nome de Jesus. Com louvor, vamos ficar de pé, vamos. Guia os meus passos na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, o meu coração, livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Presença junto ao teu trono para te adorar. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Quero estar junto a ti. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, eu te amo, Jesus. Te amo, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, te amo, eu te amo, Jesus. Eu te amo em línguas. Xararara, sararara, carabasora. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Obrigado pela tua graça e misericórdia na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tu nos teres escolhido, Senhor, nos teres separado, por teres dado a tua vida por nós, Senhor Jesus. Chora, Obrigado, Pai, por nós hoje podemos entender melhor, Senhor. Nós te conhecemos, Senhor, porque tu também nos conheceste antes da fundação do mundo, Senhor. Tu nos chamaste para o teu reino, tu nos convidaste, Senhor, tu nos fizeste ressuscitar com Cristo, nos deste vida, nos regeneraste pelo poder do teu Espírito Santo e hoje nós estamos vivos, Senhor. Vivos para te servir, vivos para nos apresentarmos diante de ti no nosso culto racional, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Seja feita a tua vontade na nossa vida como é feita no céu. Senhor, abre os olhos da nossa mente, do nosso espírito, faz-nos entender a tua vontade, faz-nos entender as tuas palavras, Senhor, as tuas leis, Senhor, os teus princípios, Senhor. Faz-nos andar por eles, vivê-los, Senhor. Em nome de Jesus, que eles estejam, Senhor, sempre na ponta da nossa língua e sempre dentro do nosso coração, cheio deles, em nome de Jesus. Oh Pai, nós nos deixamos encher pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós nos deixamos encher do Teu poder, Senhor.
Oh Pai, obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar? Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. E vamos estar bem atentos à escola bíblica. Amém. A palavra de Deus que vai ser ministrada à nossa vida esta noite. Vocês estão muito luminosos hoje. Parece que tomaram um banho de tinta fluorescente. A sério, olha os meus olhos. Estão assim mais brilhantes hoje. Tem que ter cuidado à noite para não encandear as pessoas. Tens os óculos escuros aí? Eu tenho que pôr os óculos escuros, vocês, a sério. Estou a olhar para vocês e está-me a custar. Diga. Que vai ser. Então aí, filha. Olha aí, estás com eles na mão, filha. Os óculos escuros. Não? Pronto, ela não deixa. Muito bem. Eu gostava que vocês abrissem a vossa Bíblia, por favor. Em Efésios 5:18, por favor. Nós vamos falar de muita coisa, mas tendo sempre como base o nosso alvo, a nossa base dos ensinos à sexta-feira, é sempre visando a graça de Deus, abordando a graça de Deus nas suas multiformes maneiras, não é? Multiformes maneiras, multiforme já é percebo, multiforme já tem várias formas, não é? Porque a graça de Deus não é uma coisinha, é tudo. E nós precisamos de entendê-la cada vez mais. E porquê? Eu vinha a fazer esta pergunta a mim próprio, mas porquê é que se fala tanto na graça? Porquê é que é tão importante conhecer mais e mais a graça de Deus? Olha, primeiro, porque é por ela que nós somos salvos. É pela graça de Deus que somos salvos. E se nós somos salvos pela graça, tudo o resto é pela graça. A salvação é a coisa mais importante, é a pérola principal do reino de Deus para nós. Amém? É a pérola mais cara, mais exuberante. E nós precisamos de entender tudo à luz dessa salvação, à luz daquilo que Jesus fez por nós. E isso chama-se graça. Muito bem. Efésios 5:18. Não sei se os irmãos já abriram, se não. Ou se não é preciso abrir, basta passar ali no nosso... Efésios 5:18. Gostava só de salientar, eu vou aqui falar várias coisas, aliás este quadro já está posto aqui há umas semanas atrás, não é? Mas ainda não passou de prazo, ainda não passou de validade. Os produtos do supermercado é que passam de validade. Agora isto podia estar aí o ano inteiro que não perdia a validade. Não perdia nem sequer a validade, nem a oportunidade de se falar disto. Muito bem, eu disse Efésios 5:18, certo? Então é importante, entre várias coisas, entender que a graça é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem não foi para aqui chamado nem para planear, nem para aconselhar Deus como é que devia ser. Deus fez tudo sozinho, porque Ele é omnisciente, é omnipotente e é omnipresente. E só uma pessoa, e eu vinha a pensar nisso também, só uma pessoa omnisciente, omnipresente e omnipotente pode ter livre-arbítrio e autodeterminação para fazer alguma coisa de jeito. Amém? Uma pessoa que não tenha todo o poder nos céus, na terra, nunca consegue ser totalmente independente. Não consegue. O homem nunca, jamais pode ser autónomo. Sabe o que é autónomo? Nós somos como aquele brinquedo, muito giro, mas precisamos de uma pilha. Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo em nós para nos movermos, para andarmos para a frente e termos vida em nós. Porque nós em nós mesmos não temos nada. E a prova é que quando a gente morre, fica lá o corpinho, ali todo esticadinho, sem dores, sem nada, não tem dores, até os marrecos ficam todos direitos. É a pessoa que tem problemas nas articulações, aquilo mexe tudo e não dói nada. Já ninguém mais se queixa, fica ali tudo direitinho. Porquê que fica ali tudo direitinho? Porque a vida saiu dele. Amém? Nós, em nós próprios, temos a vida que Deus nos deu.
mas não somos autónomos, não somos autossustentáveis. Precisamos de ser sustentados, precisamos de Deus na nossa vida. Há quem ache que não precise, mas até aqueles que acham que não precisam, usufruem de tudo o que Deus lhes deu. Amém? É engraçado, não é? Não acredito em Deus, mas é Deus que lhe deu a vida, o fogo, o ar para respirar, e Deus, olha a paciência que Deus tem que ter. Ora bem, Efésios 5:18, peço perdão, como eu estava a dizer, a salvação, a graça e tudo o que Deus fez é obra de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós simplesmente estamos aqui para receber, para deixar que Deus opere em nós. Amém? Então é importante, quando se pensa na graça, pensar que você simplesmente precisa ou de receber ou de deixar que Deus opere. Porque, embora nós tenhamos os nossos impulsos, as nossas escolhas, alguém confunde livre-arbítrio com o agente arbitrário ou agente de escolha, de decisão. Nós temos essa agência. Podemos escolher coisas. Deus não precisa dizer qual é a camisa que eu visto, as calças que eu visto. Não, nós temos escolhas, não é? Temos tendências, temos gostos, temos cada um o seu gosto pessoal, da sua cor preferida, a sua música, enfim. Somos agentes arbitrários de escolha livre. Mas, desde isso, não pode comparar isso com livre-arbítrio. Livre-arbítrio é decidir sem influência nenhuma. E você não consegue fazer isso. Porque você é um ser limitado. Você não é super poderoso. Então, você cresceu num determinado ambiente, com uma determinada cultura, tem um certo grau de cultura também, porque estudou, porque leu. Você não nasceu ensinado. Foi apreendendo coisas, foi somando coisas a si. Então nunca pode ter uma escolha totalmente livre, não consegue. Eu sou músico, não é? E ouvi durante muitos anos um determinado tipo de música. As músicas que eu fiz, já muitos anos depois de as ter ouvido, estavam influenciadas por aquilo que ouvi. É uma influência. Por exemplo, se você é português, tem uma influência da cultura portuguesa. Mesmo que vá para o estrangeiro, você nunca larga a sardinha assada, você nunca larga o bolo de mármore, nem o bolo rei, nunca larga isso, ok? O cozido à portuguesa, o bacalhau à brás não se pode comer, não é? Mas isso é outra história. Não estás a par das notícias, não vês a televisão. Então, estou a brincar. Mas não é assim brincadeira. Mas quer dizer, nós transportamos a influência de sermos portugueses para todo lado. Está a entender? Então, é até estranho quando vemos os outros a comer o que comem, não é? Assim, isto é esquisito. Os ingleses metem doce no bife, estão a comer um bife e põem doce de cereja, doce de tomate, mel. Agora nós também já conseguimos pôr mel. Minha mulher não te fez um molho de mel com quê? Com mostarda. Uma maravilha. E eu até depois de comer aquilo comecei a falar inglês, parecia quase estava em Inglaterra. Então, o que eu quero dizer em relação ao livre-arbítrio, porque é importante nós interiorizarmos isto, nós não estamos isentos de influências, não estamos. Por tudo o que a gente vê, por tudo o que a gente ouve, por tudo o que a gente aprende, tudo aquilo que nos ensinaram. Então, todas as escolhas que nós fazemos-las em função daquilo que entrou cá dentro. Amém? Então, daí, nunca podemos ter o livre-arbítrio. Além de outras coisas que nós já aprendemos no ponto 1 deste lado, diz total depravação. O homem, ao pecar, ele ficou afetado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Amém? No espírito ficou afetado como? Morreu. Simplesmente morreu, espiritualmente. Na alma, como? A alma dele ficou completamente toldada, ficou insana, a sua mente ficou doente, o seu corpo ficou doente ao ponto de até morrer. O homem não foi feito para morrer, mas morre. Porquê? Porque o pecado, ao entrar na pessoa, perverteu o espírito, a alma e o corpo. Então, foi uma total depravação.
Além da Bíblia dizer que todos pecaram, em Romanos 3, 23 e por aí fora, não há um justo nem um sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que entenda. Então está tudo escarrapachado na Bíblia, não é nenhuma doutrina nova, é mais velha que uma coisa que eu cá sei. É mais velha que a lamparina a petróleo, por exemplo. Estava a pensar o quê? Estava a querer pôr palavras no meu pensamento. Mas eu, por acaso pensei, não posso dizer que não pensei. Cala-te. Ora bem, Efésios 5:18, voltando aqui, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repara, às vezes nós estamos a ler isto e quem entra numa fase de estudo gosta de ir até aos originais, e o Velho Testamento os originais são em hebraico e no Novo Testamento os originais são em grego, ok? Eu vi-me grego para ver isto, mas quando eu cheguei ali fui ver este versículo porque alguém o falou nele e eu fui confirmar, porque eu gosto de confirmar, eu não sei tudo, aprendo com quem sabe mais do que eu, mas depois vou confirmar, e depois quando falo até parece que sei muito, é aprendido de algum lado. Isto não inventei nada, mas fui confirmar um facto que, quando a Bíblia diz enchei-vos, nós temos a tendência, porque aprendemos que somos nós que temos que fazer alguma coisa para ficar cheios do Espírito Santo. Então nós aprendemos, antigamente, que orar muito em línguas, eu até cantei isso, orando muito em línguas, com disciplina dia a dia, você cresce na fé e carrega a bateria. Eu estava bêbado não, mas estava cheio de unção. Então, nós fomos ensinados que para ficar cheios da unção e ficar embriagados no Espírito, precisamos de orar muito em línguas, orar em línguas, e o Espírito vai carregando a nossa bateria. Mas parece que depende de nós, porque se eu tenho que orar em línguas para ficar cheio, então eu tenho mesmo que orar, senão nunca jamais vou ser cheio. E agora pergunto, será que é assim, tal e qual como a Bíblia diz? Será que na graça de Deus, a graça de Deus exige de nós muito esforço para acontecer alguma coisa? Não existe esforço. Existe fé, é lógico, porque sem fé ninguém pode agradar-lhe. Mas não existe esforço, não é uma autodeterminação minha. Não, é uma autodeterminação de Deus que eu tenho que permitir que aconteça. É diferente, amém? Alguém tem 1.000 euros para me dar e eu posso pensar assim, tenho que trabalhar para merecer isto. Mas se alguém já me deu, eu só preciso fazer o quê? De receber, não é verdade? Ir lá e receber. Custou-me alguma coisa? Não. Custou-me só o facto de eu ter que me humilhar, ser humilde, para aceitar. E nós já vimos aqui uma lição que eu dei, que o grande problema da graça é que as pessoas acham que é demais. É bom demais para ser verdade. Quando a esmola é muito grande, o pobre desconfia, não é? Ninguém dá nada a ninguém. Hoje em dia há uma máxima que toda a gente existe. Ninguém dá nada a ninguém. Tudo isso tem um preço. São as vozes das pessoas que não lhes passa pela cabeça a graça de Deus tão grande, tão escandalosa, que dá o sol para todos os bons e maus e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Deus é bom para todos, escandalosamente bom, porque há uns que mereciam, mas mesmo assim Deus dá-lhes tudo. Deus permite estas coisas e nós precisamos crescer nesta graça e entendê-la. Então, na graça a graça não existe esforço. Logo, este verbo, que diz enchei-vos do Espírito, dá a impressão que é uma ordem, enchei-vos, né? É uma ordem, é imperativo, né? Enchei-vos. Mas não é, porque a voz do verbo no grego está na forma passiva, não está na forma ativa. Ora, uma coisa que é passiva não faz esforço, ela deixa que aconteça. Posso ouvir um amém, irmãos? Estão a entender? Estou a gastar tempo aqui, não tem nada, eu dizia, não tem nada a ver com isto. Tem! São bases para entender cada vez mais a graça. Porque nós somos avessos à graça de Deus. Naturalmente avessos à graça de Deus.
A nossa natureza adâmica, carnal, é avessa às coisas boas que Deus nos quer dar. E nós precisamos de limpar o nosso coração, de nos formatarmos. Sabe, quando um disco até uma pena para ser usada, às vezes precisa de ser formatada, porque senão não recebe informação nenhuma. Amém? E nós somos muito semelhantes. Nós, para recebermos informação e a fixarmos e a retermos, precisamos de formatar. Isto chama-se um perdigote. Ou uma perdigota, não lhe vi o sexo, mas saiu assim disparado, não é? Então, nós precisamos... Estou muito inspirado, eu. A minha mulher fez hoje um gelado de ananás com quê? Com manga, papai e ananás. Um gelado. Opa, estou inspiradíssimo, irmão. É só vitamina. E agora com esta coisa do gelado, passou-me ao lado, já viu o que é que faz? Exatamente. Precisamos ser formatados para receber a informação de Deus e retê-la no nosso coração. Porque se não fizermos isso, a informação entra, mas perde-se. Porque não entra, não fica cá retida. Então, para apreender a graça de Deus, ou reter a graça de Deus, precisamos de formatar com estas pequeninas coisas, porque essas pequenas dicas. A graça de Deus não exige esforço de cada um de nós. Aquela coisa de ter que fazer alguma coisa para merecer, está muito intrínseco no nosso coração, na nossa alma. Nós somos extremados com respeito a isso. Não conseguimos receber nada de graça. Pensamos que é demais, precisamos dar alguma coisa, um contributo. Eu já dei o exemplo, você vai passar férias à casa de uma pessoa amiga e a pessoa cede-lhe a casa para você passar férias. Mas as senhoras vão levar lençóis, vão levar cobertores, se estiver frio, agora não recomendo, mas vão levar a bimbi, né? Vão levar a bimbi para fazer o comer, vão levar produtos de higiene, vão levar tudo para que no fim você tem que limpar aquilo tudo. Você tem que deixar tudo ali como deve ser, que eu também recomendo. Isso, a graça de Deus também não tem nada contra isso, antes pelo contrário. A graça de Deus não quer gente suja, nem porcalhona, né? Mas estou eu a dizer, nós precisamos de dar um contributo. A pessoa cedeu-nos a casa, mas nós queremos lhe pagar um jantar, queremos lhe encher o frigorífico com compras, oferecer uma prenda, uma coisa qualquer, levar uma garrafa de vinho para quem gosta. Whatever, né? Whatever é qualquer coisa, seja o que for, mas é uma necessidade que nós temos para não abusarmos, estão a entender, da bondade das pessoas. Isto está tão dentro de nós e mais dentro de uns do que de outros, porque há uns que é como um macaco, né? Coça para dentro, né? Mas nós temos essa nossa tendência, já fomos formatados para isso e precisamos de contribuir, precisamos de fazer alguma coisa para merecer, ou pelo menos para pagar, para a pessoa perceber que nós não estamos ali só a esmifrar a pessoa, a só usufruir à borla das coisas. Estão a entender? Agora temos um problema, porque Deus realmente nos deu tudo e não quer que a gente faça nada. Ele já fez tudo por nós. E agora, viver com isto não é fácil. Qual deve ser a nossa atitude em relação à graça? Eu vou dizer aqui um disparate que alguns vão... Um disparate, mas vou dizer uma coisa que vocês vão ficar... Que eu já aqui disse no decurso do livro de Colossenses que eu falei aqui, que é assim, quando nós somos atingidos pela graça, sabe o que é que nós devemos começar a fazer? Praticar a lei. Já cá disse isso, não é? Praticar a lei. Sim, mas qual lei, pastor? A lei moral, a lei dos mandamentos, porque a lei é boa e o mandamento é bom, a lei é santa e é agradável. Então, quando nós fomos libertos da lei, Jesus teve que cumprir a lei para nos dar a graça, mas agora que Ele já nos deu tudo, agora o que é que Ele nos leva? A praticar a lei, para quê? Para a nossa santificação, para nós sermos aperfeiçoados. Se nós não tivéssemos a graça, nós estávamos a praticar a lei na carne, fazendo um esforço. Por isso é que muitos pensam que praticando a lei ficam salvos. Eles usam a lei de Moisés para ser salvos e justificados, mas a Bíblia diz, nenhuma carne será justificada pela lei. Nenhuma.
Mas agora que eu fui justificado pelo sangue de Cristo e pela graça, agora Deus vai-me levar à lei. Para eu quê? Para eu ser melhor daquilo que eu era. Para eu praticar aquilo que a palavra de Deus diz na minha vida e para ser santo. Cada vez mais santo, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Posso ouvir um amém? Os irmãos estão a ver aqui, parece um paradoxo, mas não é. Nós agora estamos em condições de praticar essa lei moral, essa lei dos mandamentos. Estamos em condições, temos o poder para a praticar. Fomos formatados por Deus para a praticar, sem esforço. Então, a graça é isto, sem esforço. Tudo aquilo que exige esforço da sua parte, não está de acordo com aquilo que Deus falou acerca da graça. Não está de acordo com aquilo que Deus nos deu na sua graça. Amém? Por exemplo, trabalho. Eu gosto de trabalhar, porque eu também gosto de ganhar dinheiro. Mas Deus diz que nós devemos não nos preocuparmos com o comer, nem com o beber, nem com o vestir, porque Deus diz que alimenta as aves do céu e veste as flores do campo. Eu pergunto, as árvores fazem esforço para comer, não fazem? Fazem, mas o comer está ali todo. Eu vou a uma esplanada, estão lá uns passarinhos pequeninos, aqui deve ser uns pardalitos, uma coisa qualquer, não é? É um animal que vive em Portugal, mas não anda em Portugal. Saltita. Se ver um pardal, ele não anda. Ele salta, não é? Então vive em Portugal, voa em Portugal, mas não anda em Portugal. Salta em Portugal. É verdade. A gente vai lá, quando comemos uma torrada, uma coisa qualquer, eles ficam ali nas costas das cadeiras em frente a nós, à espera. Às vezes até já põe um bocadinho de pão assim na mão, mas eles ainda não tiveram coragem de vir comer à mão. Têm medo que eu lhes aperte o pescoço. Claro que não apertava, mas eles não sabem, não é? Não têm confiança. Exatamente. Eles estão ali e comem das migalhas. E as migalhas vão lá parar. Todas as coisas de Deus são coisas que Deus nos dá sem o esforço daquela preocupação da pessoa. Tudo aquilo que nos faz preocupar e nos faz caminhar e andar para a frente numa lufa-lufa, às vezes num desespero, num stress tremendo, não combina com a graça de Deus. A graça de Deus é você viver livre, descontraído. Não é viver de uma forma irresponsável, claro. Porque a graça de Deus também nos diz que a gente precisamos de fazer contas à vida, somos mordomos e Jesus até disse, quando alguém quiser construir uma torre, faça bem as contas, porque senão fica a torre a meio, toda a gente fica a gozar, olha, aquele tipo começou uma torre e não acabou. Não fez as contas que deve ser. Portanto, e tudo isto é graça, meu irmão. Mas este versículo, queria começar por ele, para dar mais chega, que é enchei-vos do Espírito, quer dizer, deixai-vos encher do Espírito, deixai-vos. Mas como é que eu posso deixar? Olha aqui o versículo 19. Há alguma coisa a gente tem que fazer, é lógico. Mas não é em esforço. Deve ser uma coisa natural. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu tenho um amigo meu, quando ele me liga, o mínimo que eu estou ao telefone com ele é 1 hora. No mínimo. E já chegou a estar 2 e 3 horas, 4 horas. Já cheguei até 4 horas a falar com ele. A falar de quê, pastor? A palavra de Deus. Do princípio ao fim. Palavra. E ele assim, realmente, na igreja onde eu vou, dizia e diz, na igreja onde eu vou, pastor, às vezes a gente vai tomar café, nem um versículo bíblico. Fala do tempo, fala do futebol, fala de tudo e mais uma coisa. Não se fala um versículo bíblico. E eu assim, olha, aí está um homem de Deus que não deixa que Deus o encha do Espírito Santo. Como é que a Bíblia diz? Enchei-vos do Espírito Santo? Não, deixai-vos encher. Como? Falando entre vós em salmos e hinos. Falando entre vós o quê? A palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos a pôr-nos a jeito para nos encher do Espírito Santo. Já viu porque é que muita gente
Pensa que é o orar em línguas que vai encher do Espírito Santo. Ele vai ficar a orar em línguas até ficar rouco. Mas eu lhe garanto que ele não vai ficar nem um encheu nem um milímetro. Milímetro cúbico. Que é a medida de capacidade, não é? Não encheu. Ele pensa que encheu, mas não encheu nada. Porque para deixar-nos encher do Espírito Santo, precisamos de falar em salmos e hinos e cânticos espirituais. Pode ser cânticos, mas pode ser a palavra, irmão. Falar a palavra, falar. Quando nós falamos a palavra, nós estamos a esmiuçar aquilo que aprendemos. Se você sair desta reunião hoje e não tivesse desejo de esmiuçar aquilo que ouviu, eu fico a pensar assim, eu estive a pregar para o boneco, estive a ensinar para o boneco. Mas se você tiver aquele desejo de falar, já viste aquilo e aquilo mexeu consigo, eu já ganhei o dia. Porquê? Porque realmente a palavra que foi transmitida e foi recebida. Ok? É importante isto, porque à medida que você vai fazendo isto, você vai sendo formatado para ter uma capacidade de reter, ouvir e receber toda a informação que Deus lhe quer dar. E Deus quer lhe dar muita informação. A gente nunca sabe, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca sabe nada. A gente aprendemos uma coisa e precisamos de aprender muito mais outras coisas. E quando a gente já começa a aprender outra, já nos esquecemos da primeira. Nós somos assim. Precisamos estar constantemente a renovar-nos, a sermos renovados pela palavra de Deus, pelo conhecimento, pela graça de Deus, para que nós possamos crescer. Amém, irmãos? Nós precisamos de crescer cada vez mais. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. E depois diz assim, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças. Obrigado, Pai. E nós fazemos isto tudo certo, não é? Não percebi. Não bate? Não bate? Não percebi. Não faço isto. Está bem. Isto parece mal, não é? É feio, não é? Mas pôr a mão no nariz já não é. Eu estou com comichão no nariz, o que é que você quer? Chega a casa leva. Então, eu sei que ninguém é perfeito. Há aqui alguém perfeito? Põe a mão no ar para orar para um esquizofrénico. Não há ninguém perfeito. Todos nós falhamos. E eu estou aqui a dar aqui uma de professora. E houve uma semana ou duas atrás que eu falhei redondamente nisto. Em vez de dar graças a Deus pelas coisas, eu desanimei em algumas coisas. Não vou dizer o que é, mas estava um bocado desanimado e estava assim, eu a dar-lhe a bater aqui. Não tenho púlpito, não bati no púlpito. Mas nós falhamos aqui. E quando nós falhamos nesta área, nós já não nos estamos a pôr a jeito para ser cheios do Espírito Santo. Porque o ser cheio do Espírito Santo é no dia-a-dia. É no dia-a-dia. É nas pequenas coisas da vida que nós fazemos de acordo com a palavra. Porque quando agimos de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus diz, nós estamos a pôr a jeito e o Espírito Santo desenvolve em nós cada vez mais o caráter de Jesus na nossa vida. Posso ouvir amém? O fruto do Espírito, o assunto do fruto do Espírito é algo muito, muito, muito importante para entender cada vez mais a graça de Deus. Porque o fruto do Espírito Santo é o Espírito que está em nós, que permite, que nos faz dar frutos naturalmente, sem esforço. Uma laranjeira carrega laranjas sem esforço. Aquilo nasce e sai sempre laranja. É ou não é? A pera, qualquer árvore de fruto, dá fruto sem esforço. Ela nasceu para aquilo. E nós nascemos de novo, fomos chamados para ocupar uma posição no reino de Deus, somos inclusivamente plantação do Senhor, somos árvores, somos comparados com árvores, e Deus nos capacitou para nós podermos dar fruto de uma forma natural. Então, o dar fruto é algo
que está em nós por causa da influência e do poder do Espírito Santo que habita em nós. Não está na nossa natureza, porque a nossa natureza também dava frutos. Que frutos é que dava? É só ver as obras da carne. Lá em Gálatas 5, versículo 19, no 22 é que estão o fruto do Espírito, mas o 19 e o 20 é que estão lá as obras da carne. São montes. Fruto do Espírito, a Bíblia cataloga como 9. Mas as obras da carne, é para umas 1040. Que nunca mais acaba. É babadeiras, é fornicação, é discussões, é guerras, é invejas, é glutonaria, sei lá mais o quê. É tudo e mais umas botas. Onde todos nós andamos. Diz a Bíblia que andamos lá. Uns de uma maneira, outros de outra. E agora que temos o Espírito Santo em nós a habitar, a viver, pela graça de Deus, nós estamos a dar frutos de uma forma natural, sem esforço. Deve ser sem esforço, porque se for com esforço, é fingido. A pessoa pode... Os frutos o fruto do Espírito, não é os frutos. O fruto é só um. Está dividido em várias partes. Mas, como a laranja é só uma, mas tem uns 9 a 10 gomos, assim, não é? Assim é o fruto do Espírito. Nós não conseguimos, podemos tentar imitar a paz. Há pessoas que, a gente olha para ela e parece pessoas muito serenas. É só até lhe apertar o calo. Quando lhe apertam o calo, caramba, vai a serenidade toda para piar abaixo. Há pessoas que parecem pessoas muito simpáticas, muito alegres, com muita alegria, mas sofrem de muita depressão e em casa são umas tristes. Eu era assim, antes de me converter. Era uma pessoa alegre que contava a anedotas, punha toda a gente a rir. As senhoras até sei lá como é que ficavam. Porque, pronto, as senhoras têm menos contenção, não é? Ali, chegou ali a informação. E eu era uma pessoa, ele não era o pastor na altura, o Zé António, o Zé Quitolas, o Zezinho, tão divertido. Era um palhaço triste, porque eu quando estava sozinho em casa, precisava pensar na vida, eu não tinha alegria nenhuma, eu só me apetecia partir tudo e matar-me, sei lá mais o quê. Era um palhaço triste. Eu pensava que era uma pessoa muito alegre, mas não era tudo falso. A alegria pode ser imitada, mas aquela verdadeira alegria que não tem nada a ver com gargalhadas, às vezes a gente gargalha, é natural, achamos piada a uma coisa, não é? Mas isso não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é uma satisfação interior, é uma alegria interior que pode ter gargalhadas ou não, mas é uma alegria que nos faz fortes, sermos entusiasmados, positivos. Há quem lhe chame que é positivo, mas é que mais pilhas, também tem um lado negativo e positivo, não é? A alegria dá-nos uma força, vá lá, entre aspas, positiva, que nos põe em cima, que nos faz suportar uma série de coisas na vida, tristezas e dissabores e pontapés que a gente leva na vida, mas a alegria de Deus faz-nos contentes, dá-nos contentamento, dá-nos satisfação. E isso é uma coisa que não se consegue imitar. É uma alegria interior. É? A paz é a mesma coisa. A paz não é a ausência de discussões. A paz não é uma ausência de gritos. Às vezes pode haver paz e haver às vezes uma grande confusão. Mas você está em paz. Porquê? Porque sabe que em toda a circunstância você está seguro. Tem uma segurança. Está em paz. Nada o demove, nada o deita abaixo, nada o faz desmorecer. Quem diz isto diz a bondade. A bondade é uma coisa que se pode imitar. Ser simpático, respeitoso, ser educado. Mas, quando chega a hora da verdade de lhe pisarem um calo, aí é que se vê onde é que está a bondade e a benignidade. Por exemplo, uma faceta do fruto do Espírito é a temperança, ou o domínio próprio. Isto é uma coisa que é muito, muito importante para quem serve a Deus, ter domínio próprio. Até a própria Bíblia diz que é mais forte e importante um homem que tem domínio próprio do que alguém que conquista uma cidade, ou com um herói
que conquista uma cidade. A pessoa pode fazer grandes façanhas, mas se não tiver domínio próprio, vai tudo para água abaixo. Uma pessoa que falhe no domínio próprio precisa de se concentrar nisto, precisa de meditar neste assunto, precisa de pedir ajuda a Deus, porque a falta de domínio, sabe o que é que faz? Faz com que o diabo entre na vida da pessoa e roube tudo. Estraga, mata, rouba e destrua aquilo que Deus já lhe deu. Nós precisamos ter domínio. Às vezes apetece-nos fazer uma coisa, mas a gente morde a língua. A gente morde um bocadinho a língua, mas não fazemos. E você domina-se. O domínio próprio vale muito. É mais valioso que ouro, que prata e tudo. Evita coisas terríveis na nossa vida. O domínio próprio. Quem diz isso? As outras facetas do fruto do Espírito. Mas vamos agora, eu já dei estas dicas em relação aqui a graça de Deus, que não implica um esforço, daquele esforço que nos leva ao stress, nos leva a ficar exaustos. Não. Qualquer coisa que nos leva à exaustão não está de acordo com o plano de Deus. Uma coisa que é natural, que sai de nós naturalmente e funciona, isso sim está de acordo com o padrão de Deus na nossa vida. E é a graça de Deus na nossa vida. Nunca ouvi dizer que vale mais cair em graça que ser engraçado. Isto significa que é uma pessoa que não faz esforço nenhum, mas as pessoas gostam dela. Não sei o que é que tu tens, mas isso o que é? É graça. Você não fez nada, mas a pessoa olha para si e confia em si. E abençoa, e procura, e sente-se bem ao seu lado, desabafa consigo. É a graça de Deus. Não é? Muito bem. Quanto tempo é que eu tenho? Já muito pouco. Não quero acabar muito tarde. Nós já vimos aqui a total depravação, certo? Lembram-se? Que nós vimos, ainda há bocado eu falei nisso, a predestinação incondicional. Isto é, Deus predestinou-nos e escolheu-nos incondicionalmente. Quer dizer, Ele não usou nenhum critério para dizer, eu vou escolher ali a Carla, o Bruno, porque eu sei que aqueles tipos são impecáveis, um dia mais tarde eles vão levar isto a sério, vão fazer tudo, então vou escolhê-los por isso. Não. Deus escolheu aleatoriamente quem Ele decidiu e não foi por critério nenhum de bondade, de merecimento, nada disso. Ele simplesmente escolheu e ponto final. E agora o que é que Ele fez? O que é que Ele fez de mais importante? Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou e conferiu-nos a nós esse poder da ressurreição, para nós sermos salvos, para também ressuscitarmos juntamente com Ele. Então Jesus conferiu-nos a nós esse poder foi-nos transmitido, foi-nos imputado como justiça, porque a nossa justiça levava-nos ao inferno. Se fosse a justiça de merecermos, o que a gente merecia era ir parar todos ao inferno, porque todos pecaram e estavam da glória de Deus. Mas a justiça de Deus é outra. Cumpriu-se em Cristo, em que Ele é que morreu por nós, levou os nossos pecados e conferiu-nos a nós essa justiça. Nós fomos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ou Jesus foi feito para nós a sua justiça, levando os nossos pecados. Então foi-nos imputado, sem esforço, sem merecimento, tudo aquilo que Jesus alcançou na cruz do Calvário. Amém? Então agora que já temos esse poder em nós, que já nos foi conferido o poder da ressurreição, eu hoje posso efetivamente levar para a frente o plano de Deus na minha vida. Se não fosse isso, eu não conseguia. Se não fosse o poder de Deus em mim, eu andava na carne, eu não ia para lado nenhum, não conseguia fazer nada. Mas hoje eu consigo fazer alguma coisa, servir a Deus e praticar os mandamentos de Deus, interiorizá-los e vivê-los, porque eu tenho esse poder em mim. Já morri com Cristo, o velho homem já morreu, eu sou uma nova criatura. Como eu sou uma nova criatura, eu hoje já estou formatado para fazer a vontade de Deus, sem esforço. Porque tudo aquilo que envolve esforço da sua parte é porque há qualquer coisa que não está bem. Portanto, a predestinação não é condicional, é incondicional. Não tem condições, não tem critérios. Deus escolheu, está escolhido.
Ponto final. Ele é soberano. Sacrifício eficaz. Acho que nós vimos isto, mas eu queria ver alguns versículos bíblicos, por favor. Vou pedir ali na Regi, por favor, para me abrirem um versículo bíblico em 1 Pedro 1,18, por favor. Sacrifício eficaz. Quando se fala em sacrifício eficaz, isto significa o que é que se quer dizer, o que é que se entende por isto? Entende-se que o sacrifício que Jesus fez não fez por todos. Não fez por todos. Muita gente, e eu aprendi isso também. Eu tenho uma música que era Portugal para Jesus. Muitas vezes eu falava, Portugal hoje é um país importante porque Deus está a salvá-lo. Só que Deus não vai salvar Portugal, coisa nenhuma. Nem vai salvar a França, nem vai salvar a China, não vai salvar nada disso. Ele vai salvar aqueles que Ele chamou e predestinou e pelos quais Jesus morreu. Então, mas Jesus não morreu por todos? Não morreu. Morreu por alguns. Eu sei que isto é chato de só ouvir para algumas pessoas, faz-lhes comichão no ouvido. Mas vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 1,18. Podem pôr o versículo aí, está ali. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, por amor de nós, por amor daqueles que estão, para quem a mensagem é endereçada. E vamos ver mais versículos ainda mais consistentes nesta área. Atos 11, versículo 17 e 18. Atos 11, versículo 17 e 18. Apareceu ali? Ok. Sai da câmara, não é? A minha mulher está-me a dar as dicas. Ela é boa nisto, não é? Tens que promover lá assistente de filmagem. Ok? Já está ali. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui está a falar exatamente de uma coisa que vai ser na lição a seguir, que é graça irresistível. Continuando o versículo 19, por favor. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Versículo 19. Ver o que é que diz. E os que foram despertos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aqui já este versículo já não transmite aquilo que eu quero falar. Muito bem. Cristo morreu por muitos, mas não morreu por todos. Cristo, que foi conhecido antes da fundação do mundo, verteu o seu sangue pela sua igreja, pelos seus. Versículo, eu queria ler, por exemplo, Isaías 53:11. Isaías 53:11. Me leio aqui uma série de versículos. Então diz o seguinte, Isaías 53:11. Perdão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a quantos? A todos? Não, a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. De quantos? De todos? Não, de muitos. Jesus derramou sangue e levou os pecados de muitos, não foi de todos. Agora vamos, por favor, para João 11, versículo 50. Isto são apenas versículos que corroboram aquilo que eu estou a falar, que Jesus não morreu por todos. O seu sacrifício foi eficaz. O que é isso de ser eficaz? Não se perdeu nem uma gota de sangue. Amém? O que é uma máquina de lavar eficaz? É aquela que não deita água fora.
lava a roupa toda, manda para os canos e não suja a cozinha. O que é um detergente eficaz? É que ele consegue pôr na água e lavar a louça toda. O que é uma torneira eficaz? É uma torneira que você fecha e não pinga, que é ao contrário da minha. Por acaso eu fecho e ela não pinga. É quando abre que ela pinga por todo lado. Pinga pelo cano e pinga por trás e pela frente. Tem que mudar, não é? Tem que ser. João, o que é que eu disse? João 11:50. Sim, senhora. Então, diz, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Versículo 51, a ver se tem a ver com aquilo que eu digo. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer para a nação. Bem, este é um versículo importante, mas ainda não é aquilo que eu quero. João 10, versículo 11. Este já é. Estes agora a seguir são ainda mais pertinentes neste tema do sacrifício eficaz. João 10, versículo 11. João 10, versículo 11. Já está. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É um versículo, parece de cá, mas está aqui tudo chapado. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Aqueles que não são suas ovelhas, o sangue de Jesus não foi derramado nem uma gota por eles, que não são ovelhas de Jesus. Só por quem é ovelha. E Jesus teve uma discussão desgraçada lá com os fariseus e disse, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. E malhou neles ali com forte e feio. Jesus jamais derramaria sangue por alguém que não é ovelha de Jesus, por alguém que não fosse chamado por Deus. Continuando. João 10, 11, agora Atos 20, 28. Atos 20, 28. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já expliquei de uma vez aqui, quando eu digo, eu como toda a fruta, mas eu não vou ao supermercado e compro aquelas cabaças todas e levo para casa para comer. Quando eu digo que como toda a fruta, quer dizer que eu como maçãs, como peras, como uvas, como melancia, como todo o tipo de fruta. Amém? Quando a Bíblia diz que Deus morreu por todos quem são os todos? São homens e mulheres de todas as nações, tribos, raças, línguas. Ele morreu por chineses, morreu por portugueses, morreu por franceses, por ingleses, mas não morreu pelos todos. Não morreu. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, se a gente lê o versículo como deve ser, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. E quem é que nele crê? São todos? Não. Não são. Ora, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós temos que ler estes versículos com estes óculos, porque se calhar muitos de nós, e eu estou incluído, lemos estes versículos, mas não associamos, lemos assim um bocado na diagonal, assim a correr, e não esmiuçamos, não meditamos, não paramos um bocadinho para pensar. Agora é que estamos aqui a ler devagarinho e a abrir o holofote e a mostrar-lhe bem o versículo. Podem pôr outra vez, por favor, só para forçar ali. Olha por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bicho, para apacentares a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus foi para resgatar a igreja. Quem é a igreja? É o conjunto de todos aqueles que creem em Jesus, de todos aqueles que foram chamados pelo seu decreto, pela sua predestinação, pela sua autodeterminação. Ele escolheu, chamou, justificou, glorificou. Amém? Romanos 8:33. Romanos 8:33.
a predestinação é incondicional e o sacrifício é eficaz. Hoje isto já me faz sentido, porque não faz sentido ver Jesus derramar o sangue na cruz do Calvário, ver aquele sacrifício todo e ver alguns que não querem saber de Deus para nada, nem creem em Deus. E a gente fica assim, realmente, como é que é possível? Será que Jesus morreu por ele? Não morreu nada por ele. A questão da salvação tem que ser muito bem entendida, porque se nós não entendermos bem a salvação e a forma como Deus salva, a forma como Deus determinou e planeou a salvação para nós, tem que fazer sentido na graça de Deus, porque se ela não fizer sentido, vai ser uma confusão. Há muita gente que erradamente diz, Deus já predestinou, já sabe quem é que está salvo, já não precisamos pregar o Evangelho. Errado, completamente errado. Porque é a pregação do Evangelho, está escrito em Efésios, que vai fazer com que as pessoas acordem. Quando alguém prega o Evangelho, aquele que foi chamado e predestinado vai abrir as orelhas e vai dizer, isto é para mim. Isto é Deus a chamar-me. E essa pessoa vai ser salva para sempre. Não vai perder a sua salvação, filho. Mas isso só é possível através da pregação do Evangelho. Como a Bíblia diz, quão suaves sobre os montes são os pés daqueles que anunciam boas novas. E como pregarão se não forem enviados? Alguém tem que pregar o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, quando nós aprendemos a graça e a predestinação, até nos motiva a pregar o Evangelho. Porque você não sabe, a pessoa que está do outro lado, se é uma pessoa salva, se é predestinada ou não faz ideia. Mas a sua pregação, quando você fala de Jesus a ele, se ele é um predestinado, ele vai abrir os olhos assim, eu quero isso. Há quanto tempo é que você não vê isso? Há quanto tempo é que você não vê uma pessoa abrir os olhos assim, eu quero Jesus? Hã? Há quanto tempo? Seja lá franco. Nós precisamos continuar a pregar o Evangelho, porque nunca sabemos quando é que está em frente a nós uma pessoa que foi realmente chamada por Deus. E dá gosto a gente pregar o Evangelho a uma pessoa que realmente foi chamada por Deus e abre o coração para Cristo e a vida dela muda completamente. Não por causa do seu esforço, mas por causa daquilo que Deus fez por ela. Ela foi chamada, foi predestinada. Ela já tem dentro dela essa essência. Está a dormir, está latente, está adormecida. A pregação do Evangelho vai acordá-la. Exatamente. É a mesma coisa, eu andava à procura de Deus há muitos anos. Há muitos anos eu olhava para o céu, ficava à noite, mas rapaz, com 15, 16 anos, ficava a olhar para as estrelas e a pensar o que é que está para ali por trás. Era uma coisa que atraía-me. E eu ficava sempre a pensar nas coisas, mas quem é que fez isto? Foi Deus. Eu acreditava que Deus tinha feito as coisas, mas eu não o conhecia, não sabia. No dia em que me falaram de Jesus, aquilo foi instantâneo, aquilo saltou que parecia uma mola. É isto que eu quero. Eu nem hesitei, nem olhei para trás, nem duvidei, nem questionei. É isto que eu quero, acabou. Eu quero é Deus. Se Deus está ali, e falaram-me na Bíblia, eu quero a Bíblia. Onde é que está a Bíblia? Quando me disseram que a Bíblia era a palavra de Deus, eu pensei assim, já entalei a Deus. Porque se a Bíblia era a palavra, então eu tinha uma maneira de contactar com Ele, através da sua palavra. E aí é que eu tinha a hipótese de ver se Deus era verdadeiro, se era mentiroso. Isto, veja, pode ser uma parvoíce. Mas a minha atitude foi esta. Olha, agora é que eu descobri Deus. Porque quando nós chegamos a um ponto na vida, pensamos assim, mas Deus existe, porque é que há guerras, porque é que há crianças a morrer, porque é que há isto, porque é que... A gente questiona isto. Todos nós. E no dia que me falaram de Deus e que a Bíblia era a palavra, eu disse, já o apanhei. Porque quando se fala de Deus é uma coisa muito vaga. Onde é que está Deus? Não o vejo? Sim, exatamente. Então, mas esse Deus, eu pensava, onde é que está esse Deus? Eu não acreditava em santos, não acreditava em estátuas, não acreditava em ídolos, eu só queria saber, mas onde é que está Deus? Deus está no céu, está no céu, mas ele devia estar aqui ao pé de mim.
Eu queria aqui, porque aqui eu entalava e fazia-lhe as perguntas todas e ele respondia-me, senão estava tramado. Eu pensava assim. Mas quando eu vi que a Bíblia era a palavra dele, isso facilitou-me a vida. Espera aí, não preciso de ir lá ao céu, tenho aqui a palavra dele. Se ele é uma pessoa de palavra, vai cumprir o que diz. Foi assim que a minha filha foi curada. Eu era um bebê em Cristo, minha filha metia os pés para dentro, precisava de crescer e depois mais tarde ser operada às ancas e não sei o quê. E eu disse, não, se Deus diz isso, não, Deus vai curar a minha filha. E curou. Curou porque eu vi, não, Deus é verdadeiro. E depois agora venham-me dizer que Deus que é isto, que não existe, já vem tarde. Porque eu já vi, não, Deus existe, faz o que promete, ele faz o que diz, não é mentiroso, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Isso deu-me uma força muito grande para seguir em frente, como uma bebê em Cristo que eu era. Está a ver? Então, eu que tinha uma intenção de queimar Bíblias numa praça pública, que eu, quando eu era maluco, toda a gente falava bem de Deus, mas qual Deus? Eu não acreditava nessas coisas que me diziam. A Bíblia, qual Bíblia? Vou pegar nas Bíblias todas e queimá-las. Era um anticristo levado da breca, eu. Mas ainda não tinha tido um encontro com Deus. Quando tive um encontro com Deus, caí de joelhos. Disse, é isto que eu quero. E se a Bíblia realmente é a palavra, ele vai ter que cumprir o que diz. Não é mentiroso, senão eu queimo isto tudo. Mas não, em vez de queimar, não, comprei mais Bíblias e comecei a dar aos meus amigos. E muita gente se converteu, através da minha vida e do meu ministério. Então, a graça de Deus e a predestinação até nos dá força para continuarmos a pregar. Que é isso que a gente tem que fazer, pregar o Evangelho, não é pregar a igreja, não é pregar as nossas experiências, é pregar Cristo. Porque aquilo que for predestinado só vai acordar com a pregação do Evangelho. Só quando você diz, sabes que Jesus morreu por ti, levou os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para nos justificar. E isto vai ser música para os ouvidos de um predestinado. Agora, se nós fizermos aquela pregação aguada, tens que ir à minha igreja e tal. Ir à igreja não salva ninguém, filho. Um predestinado até nem vem. Pensa assim, olha, mais outra igreja. A igreja já dá com pau. Mais outro que anda para aí enganado. Eles não querem. Eles querem a pregação do Evangelho. Por isso é que Jesus diz por todo o mundo, preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O problema já não é seu. Mas aquilo que for predestinado, ele vai querer. Vai querer, vai acordar, vai abrir os olhos e dizer, eu quero é Cristo. Quem é esse Cristo? Manda lá. Como é que eu posso ter? E aí você diz, é fácil. Abres o teu coração, tu crês que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Eu creio, claro que creio. Então, vamos orar. Ora comigo, eu vou-te conduzir a Cristo. E você põe-o a orar para receber Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Posso saber um amém? É esta pregação do Evangelho que está fazendo falta. Temos que aprender a pregar o Evangelho. Pastor, mas eu já prego o Evangelho há muito tempo. Prega o quê? O que é que prega? Se a sua pregação não contiver a morte e a ressurreição de Cristo, se não contiver o sangue de Cristo, se não contiver a justiça de Deus em Cristo que levou os nossos pecados sobre ele, sobre o madeiro, isso não é, se não tiver estes ingredientes, isso não é Evangelho. Até aqui que eu estou a falar, eu não estou a ensinar acerca da graça, isto não é pregar Evangelho. Isto é ensinar a palavra para aqueles que já estão salvos. Mas pregar o Evangelho é outra coisa completamente diferente. Quer aprender a pregar o Evangelho? Veja como é que o Pedro pregou no dia em que se converteram 3.000 almas. Vá lá ver. Imita aquela pregação. Nós gostamos tanto de imitar e orações e tudo. Vá lá ver a pregação do Pedro. Atos 2 e 3. Atos 3 neste caso. Vá lá ver o que é que o Pedro pregou. Converteram-se 3.000 pessoas. Olha que é um bom princípio imitar uma pregação daquelas, já não é? Quem sabe, podem não se converter 3.000, mas pode-se converter uma ou duas. Já é muito bom. Eu um dia preguei numa igreja, 50% da igreja converteu-se. 50%. Nós estávamos 5 em cima do palco, do altar, e 2 pessoas na sala.
e uma converteu-se. Eu tive 50% de salvações na igreja onde eu era pastor. 2 pessoas, uma delas salvou-se. Portanto, 50% salvou-se. E agora? Pensa que é pouco. Há alguém por quem Jesus derramou o seu sangue. Estava ali, à minha espera. À espera que eu pregasse o Evangelho. Se eu me pusesse para ali a delirar ou a inventar histórias e contar histórias da carochinha e com histórias minhas ou experiências minhas, se calhar ele não entrava e saía na mesma. Mas não, graças a Deus preguei o Evangelho. E ele quis aquele Evangelho, ele quis aquele Cristo que eu estava a falar. Era um predestinado. Amém, irmãos? 2 Timóteo 1,9. Eu vou terminar com este versículo. Já lá está? Ah, e o Romanos 8,33. Sim, senhora. Diga lá outra vez. Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem? Os escolhidos de Deus. Mais um versículo que a gente tantas vezes leu, mas se calhar não parámos para pensar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que Deus justifica? Os escolhidos. E os outros não justifica? Não justifica. E Deus vai deixar que eles vão para o inferno? Vai. E depois? É injusto. É injusto. Uma pessoa ir parar ao inferno é injusto? Ah, mas era tão boa pessoa. Pois é, filho, mas a salvação não se ganha com boas obras. Eu já disse aqui várias vezes e torno a dizer, injustiça é tirar um direito que nos foi outorgado. Isso é uma injustiça. Agora, uma coisa que eu tenho direito e não me tiram, não é injustiça, é a justiça. E estamos a falar em relação a quê? À nossa salvação. Antes de nós estarmos salvos, o que é que nós éramos? Pecadores. Estávamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é uma injustiça um pecador ir para o inferno? É? Não é. Porque é o que ele merece. Ninguém lhe está a dar direito nenhum. O direito dele é ir parar ao fundo do inferno. Mas Deus, que é misericordioso e grandioso em perdoar e benigno e gracioso, decidiu, pela sua autodeterminação, que é uma prerrogativa que lhe é conferido, porque Ele é omnipotente, omnisciente e omnipresente. Ele é todo poderoso. Ele tem realmente poder para decidir, sem errar. Poder para decidir, sem estar influenciado por nada. Ele é autossuficiente. Amém? Então ele, na sua autodeterminação, na sua graça, decidiu escolher alguns. É aqui que nós só precisamos de encolher os ombros e dizer glória a Deus, na nossa humildade, porque nós não somos nada. Um sinal da graça de Deus na vida de um homem é quando ele chega à conclusão que não é nada. Ele não vale nada, ele está vivo pela graça de Deus. A graça de Deus é um sintoma. Aliás, a humildade é um sintoma da graça de Deus. Ao contrário dos arrogantes que não querem nada com Deus. Ou que pensam que são umas grandes pessoas. Todo aquele que pensa que é uma grande pessoa já está reprovado. Não está minimamente, não tem as condições reunidas para ser salvo. Não tem. Não é um escolhido, não é um predestinado. Porque um escolhido e um predestinado, quando ele descobre que é predestinado, ele cai de joelhos a chorar, assim, mas como? Mas eu não mereço. É ou não é? Ao contrário dos religiosos que acham que merecem tudo, porque se esforçam. Já sirvo a Deus há não sei quantos anos, o que eu fiz para Deus, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Há muita gente que se gaba daquilo que fez, e essas conversas preocupam-me. E ouço muitas vezes crentes e pessoas amigas que se gabam tanto das coisas que fizeram. E eu assim, caramba, mas porquê gabar? Porque até dá a impressão que Deus tem alguma obrigação de lhe pagar aquilo que ele fez. E não tem. Deus não tem obrigação nenhuma de nada. Se Ele nos dá é pela graça. Só porque Ele decidiu. Mas nós não merecemos. As nossas justiças são trapos imundos. O João fala muito nisso.
As nossas boas obras, aquilo que nós trabalhamos para Deus é lixo, não conta nada. Porque se você está a trazer isso à baila e a querer lembrar-se daquilo que fez, tenho muito orgulho naquilo que fez. Eu não tenho orgulho, eu tenho a vergonha daquilo que fez. Porque eu fiz, posso ter feito uma coisa boa, mas a maior parte das coisas que eu fiz era tudo errado. E muitas vezes com a intenção errada. Nós não somos nada, irmãos. É um sintoma na graça, um dos sintomas da graça de Deus é esta humildade. É cair de joelhos e dizer, não mereço nada, nada, mereci ir parar ao fundo do inferno, mas tu me salvaste, o que é que viste em mim? Há tanta gente, o que é que ele viu em mim? Eu não sei, eu quando me vejo ao espelho, eu não vejo nada em mim de bom, nada. Quando eu começo a ver alguma coisa de bom em mim, é porque já estou a começar a ficar mal. Segunda Timóteo 1:9. Desculpa, já devia ter dito. E este versículo é mesmo para acabar. Hoje eu vou beber água atempadamente. Tem que afastar o micro, senão vai aos batismos também. Queres aguinha? Esta é do pote. É boa. 2 Timóteo 1:9. Isso. Que nos salvou. Claro, isto é um versículo anterior, né? Já agora põe lá o 8, que é para não estar a ler assim a meio, por favor. Portanto, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ei, pá, aflições do Evangelho. Isto aqui não soa bem, pá, não enche as igrejas. Mas o Evangelho traz aflições. Será que o Evangelho traz aflições, irmão? Não. Isto é tudo um mar de rosas. Em perfeita vitória. Na igreja onde eu estava antes é perfeita vitória. Então como é que está, irmão? Perfeita vitória. A vida toda de pantanas, mas aquela coisa do perfeita vitória. Perfeita vitória. E era uma igreja que sim que era da graça. E a pessoa tinha umas atitudes de fanfarronice, uns fanfarrões de primeira. Isto é perfeita vitória. Perfeita vitória. Achas que estás em perfeita vitória? E até que um dia perguntou, oh Deus, que perfeita vitória? Ensina-me lá o que é perfeita vitória. E eu disse, perfeita vitória está dentro da minha vontade. No hospital, em casa, doente, no meio de uma situação chata, mas está dentro da vontade de Deus. Deus está ali consigo. A graça de Deus não evita que você adoeça. A graça de Deus faz com que Deus esteja ali consigo, no meio da miséria, no meio da doença. Você está deitado, doente, ligado com tubos, mas Deus está ali consigo. Ele não o larga. Amém? Essa é a graça. A graça não evita que você esfole o joelho, mas dá-lhe um beijinho da dói. E isso é o que nos basta. A graça dele nos basta. Posso ouvir, amém? Novamente, 2 Timóteo 1:9, agora o 9 mesmo. E nos salvou e chamou com uma santa vocação. A santa vocação é a salvação. Quando você vir vocação na igreja, diz lá que ele nos revelou, para nos revelar a sua vocação, é a salvação. Nós precisamos ter a revelação da nossa salvação, meu irmão. Outra vez, o versículo, perdão. Não segundo as nossas obras, não segundo o nosso esforço, mas segundo o seu próprio propósito. A Bíblia até diz, noutras traduções, a sua determinação, o seu livre-arbítrio e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Pode ser o 10 também. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Está a ver? Então é importante o Evangelho, é importante conhecermos esta graça maravilhosa que nos foi concedida através do Evangelho. Foi através do Evangelho que nós fomos salvos, que nós fomos despertos, que nós de repente abrimos os olhos para esta verdade que estava oculta para a nossa vida. Estávamos completamente vedado. Mas quando nós fomos salvos,
e isto é importante, esta ordem que está aqui, há uma ordem que eu aprendi que era assim, e está errado. Muita gente pensa, a pessoa tem que se arrepender e depois nasce de novo. É ao contrário. Uma pessoa da maneira que está, eu lembro-me, não vou contar como é que eu era, onde é que eu andava e o que é que eu fazia, não? Senão, Jesus, você escandalizava-se. Mas eu jamais ia me arrepender. Qual arrependimento? Se alguém fosse falar lá de arrependimento, vai lá ver os filmes a ver se alguém lá que está a fazer as neiras se arrepende. Não. O que é que eles dizem? Eu não me arrependo de nada. Nunca me arrependi de nada. Tudo o que eu fiz eu gostei de fazer. Não me arrependi. Pudera, porque nós estamos mortos. A pessoa quando está morta, como é que ela se vai arrepender? Está morto. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos delitos, nos nossos pecados, na porcaria que andávamos a fazer. Não tínhamos condições de nos arrependermos. Não tínhamos. Foi Cristo, foi Deus que nos deu o arrependimento. Ali, como é que Ele nos deu o arrependimento? Primeiro nos ressuscitou. A Bíblia diz, estando nós mortos em ofensas e pecados, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então primeiro fomos ressuscitados e depois então é que nos arrependemos. O arrependimento é um sintoma de alguém que acordou, reviveu, renasceu, de alguém que ressuscitou. Estava morto, mas ele abriu os olhos e disse, espera aí, onde é que eu estou? E ele arrepende-se. Um tipo que esteja no caixão num velório, e está tudo a velar o morto, e o homem de repente acorda, eu pergunto se ele não sai logo a correr do caixão, ou pelo menos começa logo aos gritos para terem de lá. É ou não é? Arrepende-se logo. Enquanto ele está lá morto, vai lá perguntar a ele se está arrependido. Ou então vai lá elogiá-lo. É pá, és um gajo porreiro, pá. É melhor, pá. Ou então, é pá, tu és, não interessas a ninguém. Nem para morrer servias. Nem sei como é que tu foste morrer. Ele é morto. Assim estávamos nós, mortos, morrédimos, morridos. Mas Deus nos regenerou, nos ressuscitou e nós nos arrependemos. Quando nós somos regenerados e nos arrependemos, o que é que vem a seguir? A justificação pela fé. Até a própria fé foi dada por Deus. Nada é seu. Você não usou nada para ser salvo. Nada para acreditar. Não usou nada. Você não tinha nada. Estava morto. É ou não é? Deus deu-nos tudo. Por isso é que eu disse, tudo o que tem a ver com a graça de Deus é tudo dado por Deus. É a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Plano do Pai, execução do Filho, na cruz do Calvário, e confirmação do Espírito Santo. Isto é a base para a graça de Deus, para nós sermos formatados para receber tudo o que Deus tem para nos dar a nós. Amém? Muito bem. Depois para a próxima, se Deus quiser, vamos falar da graça irresistível. Daquela graça que quem a recebe e quem a ouve não resiste. Porque alguém dizia, se a pessoa não quiser receber Jesus. Se não quiser receber Jesus, não foi salva. Não foi predestinada, não foi escolhida. Porque aquilo que é salvo é predestinado por Deus, já está formatado para acordar com o Evangelho e seguir em frente até ao fim. E não resistir à graça de Deus. Quando a graça de Deus entra na vida da pessoa, a pessoa não resiste. Salta, peça uma mola. E vai até ao fim. Que é exatamente a perseverança dos santos. A pessoa vai perseverar até ao fim. Pode errar, pode fazer asneiras, pode se desviar, pode dar um tempo a fazer tudo fora daquele objeto que se põe debaixo da cama e fazer para o chão em vez de fazer para o objeto. Mas no final, nem que seja no final da vida dele, Deus vai recuperar aquela pessoa e ele vai entrar na glória pela porta certa. Posso ouvir, amém? Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé se quiserem, que é para também não ficarem com isso quadrado. Sim, quem puder levantar-se. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela descontração, pela naturalidade com que tu nos ensinas, Senhor.
e pela naturalidade com que a Tua palavra flui dentro do nosso coração e chega à nossa boca, para que ela possa ser transmitida sem obstáculos, Senhor, e possa ser recebida num coração formatado, num odre novo, Senhor, para que este vinho novo possa entrar e possa transformar a vida de todos nós, Senhor, e para que o fruto do Espírito possa ser exibido sem esforço, de uma forma natural na nossa vida. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a crescer no conhecimento e na Tua graça, Senhor. Dá-nos inteligência espiritual. Abre os olhos da nossa mente e do nosso espírito, para nós entendermos qual é a esperança desta vocação, desta grande salvação em Cristo Jesus. Para nós entendermos a herança dos santos na luz e a recebermos e vivermos, Senhor. E também para entendermos qual foi a grandiosidade, a sobressalente grandeza do Teu poder sobre nós, porque nós queremos, segundo a força deste poder, que ressuscitou Cristo entre os mortos, o fez sentar à Tua mão direita, e nós, foi-nos outorgada, foi-nos imputada a mesma benesse, Senhor, o mesmo benefício de podermos estar também à Tua mão direita em Cristo, acima de todo o principado, poder e potestade. Ó Senhor, ensina-nos a pregar o Evangelho, que este Evangelho faça sentido e seja coerente, Senhor, com toda a Tua palavra e com a Tua graça, para que ela possa despertar todos aqueles que Tu já predestinaste, escolheste e chamaste para o Teu reino. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio que há muita gente ainda que está por aí, que está à espera da pregação do Evangelho. Usa-te de cada um de nós, Senhor. Usa-te de nós, Senhor, com ousadia, para pregar esse Evangelho, e que na pregação do Evangelho eles possam despertar, saltar e agarrar-se a esta tábua de salvação que é Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado. Nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque aprendemos, Senhor, que tudo pertence a Ti, tudo é para Ti, tudo é para o louvor da Tua glória, tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, tudo é para a Tua satisfação, para o Teu prazer, em nome de Jesus. Obrigado por nos teres incluído no Teu plano. Obrigado por estarmos aqui de pé, de cabeça erguida diante de Ti, salvos, libertos, transformados pelo Teu poder, justificados, Senhor, perdoados de todas as ofensas, Senhor. Obrigado. Nós podemos estar hoje no Teu reino, entrar no Teu trono, alcançar misericórdia em tempo oportuno, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este benefício, por estas promessas maravilhosas, Senhor, por esta esperança que está à nossa espera, Senhor, lá na eternidade, onde nós vamos viver contigo. Ó Pai, no nome de Jesus te agradecemos por tudo o que fizeste por nós, estás a fazer e vais continuar a fazer em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai.